junto com as 7 cartas, nós observamos que, em paralelo, eles correm também, porque vão mostrando as 7 cartas de acordo com o tempo. Ele corre também, ele mostra que há o Espírito do Senhor, descrito em Isaías 11:2. Então, ali tem o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Esses espíritos eles vão se encaixando um a um nas igrejas conforme o seu tempo. Então, cada Espírito do Senhor vai sendo encaixado de acordo com essa igreja, eles vão numa sequência. E junto com isso, também em paralelo, nós vemos as parábolas. Por exemplo, as parábolas que estão escritas em Mateus 13. Elas começam de 1, vai até Mateus 13:48, quando termina a última parábola. São 7 parábolas também. Ela começa com a parábola do semeador, vem a do trigo e do joio, o grão de mostarda, o fermento, a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Então, como nós não tivemos tempo na semana passada, nós ficamos de dar uma passada sobre isso, certo? Sobre essas parábolas que estão encaixadas dentro desse período. Hoje nós vamos terminar no horário, tá, irmã Nilsoni? Pode ficar tranquila, viu? Então, veja só, irmãos. Nós vemos aqui, por exemplo, na igreja de Éfeso, o espírito que estava ali atuando era o Espírito do Senhor. Por quê? Porque era a igreja que o Espírito Santo estava descendo sobre a igreja, era batismo com o Espírito Santo. Então, junto com aquela igreja, começa a primeira parábola, que é a parábola do semeador. É quando a palavra foi entregue. A parábola do semeador fala da boa semente. A boa semente, que é a palavra, ela foi semeada nos 4 tipos de terra. Os 4 tipos, o 4 na Bíblia, geralmente, ele encerra a totalidade. Então, quando ele fala em 4 tipos, ele fala de todas as terras, ou seja, ele fala de todos os corações. Então, ele fala primeiro da semente que foi lançada no caminho, mas ela não entrou, ela não penetrou, porque a terra era dura. E aí o que aconteceu? As aves do céu vieram e comeram essas sementes. Ela fala da semente que foi lançada também sobre a pedra, só que tinha pouca terra. Essa semente nasceu, brotou rapidamente, mas ela tinha pouca terra. Quando veio o sol, ela simplesmente morreu. E a outra que foi lançada e tinha espinhos. Ela cresceu, mas sufocou e acabou morrendo. Nós conhecemos essas tipos de terra. A terra dura ali fala da dureza do coração do homem. Você lança a palavra fica ali em cima. Aí vem o adversário e bota uma dúvida naquilo, ele retira aquela semente. Pouca terra é quando você lança, a pessoa se alegra, fica muito feliz. Quantas pessoas nós já vimos assim? E de repente, com a primeira luta que vem, a pessoa, foi muito difícil, saiu. E os espinhos são as pessoas que começam, vêm para a presença do Senhor e começa muita dificuldade do adversário, sufoca aquela semente ali. Então, essas 4 aí, justamente isso. São esses corações, são esses 3 corações. E, por fim, uma das sementes, ela cai na boa terra. E mesmo a boa terra, ela não frutifica, todo mundo é maravilhado. Não. Ela frutifica, um a 30, outro a 60, outro a 100. Quer dizer, alguém alcança o suficiente para a salvação, alguém alcança um pouco mais, e alguém alcança mais profundidade no espírito. Lembra quando os irmãos estavam todos reunidos, os apóstolos estavam ali reunidos? Jesus chamou alguns deles e falou assim: vem comigo. Jesus te levou-os mais adiante. Esse é para os irmãos que querem um pouco mais adiante com o Senhor. Então eles vão mais adiante porque Jesus queria mostrar várias coisas. Uma delas foi Moisés e Elias, a transformação de Jesus ali. Então, quer dizer, Jesus quer mostrar para algumas pessoas que alcançam o 100 ali um pouco mais de profundidade. É aqueles que o Senhor chamou para caminhar um pouquinho mais além, tá? Mesmo a terra boa tem essa dificuldade. Essa é a parábola do semeador. Então, é a semente que foi lançada em Éfeso, que era a evangelização. Os irmãos começaram a receber a boa palavra ali, a palavra que o Senhor Jesus colocou. E depois nós vemos Esmirna, que é a igreja dos mártires, quando é que eles começam a morrer nas fogueiras, nas arenas. Então ali está encaixada a segunda parábola, que é a do trigo e do joio, que é de Mateus 13 também, vai de 24 a 30.
A semente foi semeada na parábola do semeador, na anterior. Mas no verso 25, nós vemos que a parábola do trigo e do joio, o que acontece? É lançado o trigo e depois o joio é colocado. Quando é colocado? No versículo 25, nós encontramos quando? Ele fala assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí vejam só, o que aconteceu com os homens? Eles dormiram. Por que eles dormiram? Vocês lembram lá, a palavra se explica, irmãos, pela própria palavra. Quando Jesus fala assim, Lázaro dorme. Na verdade, Lázaro estava morto. E os discípulos não entenderam porque ele falava assim, Lázaro dorme. Como ele está dizendo que Lázaro dorme se Lázaro está morto? Então mostra justamente isso. Mas dormindo os homens, morrendo os nossos irmãos, no período de Esmina, que era o período em que, né, da mirra, o período em que foi feito os espetáculos nas arenas, os espetáculos dos postes, os espetáculos nas cruzes. Então eles dormiram, porque eles foram para a eternidade. Essa época dos mártires, então veio o inimigo, o adversário, e semeou o joio no meio do trigo, da palavra, e ele retirou-se. Enquanto os irmãos estavam morrendo, a semente do joio foi plantada. E aí, o que aconteceu? O joio cresceu. E falam para Jesus: Jesus, o que nós fazemos? Vamos tirar o joio? Ele falou: não, há o risco de vocês retirarem o trigo. Então você tem que deixar crescer primeiro. Por quê? O trigo e o joio são semelhantes como plantas, mas os frutos são diferentes. Por exemplo, no joio, as espigas deles são mais finas, eles dão frutos também. São espigas mais finas. Eles têm sementes menores e mais escuras, além de ser tóxico, né? Mas o tóxico você vai ter que provar. Então, quer dizer, você olhando, você vê que as espigas são mais finas, não são como o do trigo. As sementes são menores e mais escuras, então você diferencia o joio pelo fruto. E é justamente isso. O servo do Senhor nessa hora, aquilo que está sendo semeado, a boa palavra, o trigo, é a bênção que o Senhor plantou. E nós estamos colhendo aquilo que o Senhor plantou, que é justamente para que possamos nos alimentar da boa palavra, da revelação do Senhor. Amém? E depois nós vemos Pérgamo. Pérgamo era aquele, quando nós dissemos que era per e gamos, per em torno de, gamos era casamento. Então ele se associa com o que está em volta. Por isso que é chamado de casamento pervertido, porque a igreja se une ao Estado. E nesse ponto estava atuando aquele Espírito do Senhor escrito em Isaías, que era o terceiro Espírito. Não é que Deus tem 7 Espíritos, irmãos. É que a forma de atuar do Espírito, ela tem uma forma de atuação diferente dos outros. O Senhor atua de acordo com a necessidade. Então, nesse daqui estava atuando o Espírito de inteligência no período de Pérgamo. Então, o que está ali determinando a parábola dali? É a parábola do grão de mostarda. Vocês se lembram a parábola do grão de mostarda? Que é o menor dos grãos. Que ela é lançada e nasce a maior das árvores. E ali se abrigam nele as aves do céu. Aí veja só, qual é o objetivo ali? A semente em si, ela precisa ser preservada. Ela não pode nascer uma grande árvore e ficar as árvores do céu. Como eu estava dizendo, a palavra se explica pela própria palavra. Veja só quando Jesus fala assim, que se você tiver fé como um grão de mostarda, quer dizer, ninguém tem fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é minúsculo, mas se você tiver fé como um grão de mostarda, você diz a esse monte, sai daqui para colar e ele vai se mover. Alguém já viu um monte se movendo? É porque essa fé ela é muito grande, como um grão de mostarda. E essa fé, ela é para ser preservada, porque ela tem ali dentro, dentro daquele grão de mostarda, tem algo intrínseco que é maravilhoso, que é gigantesco, tem um poder muito grande ali dentro, que é justamente a fé. Agora, se você planta ela, foi o que aconteceu com a igreja romana. Ela pegou a fé, plantou, fez com que nascesse, se tornou muito grande, e as aves do céu, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre os espíritos malignos que vieram ali, se acoplaram ali
e trouxe muita dificuldade. Por que que nós entendemos isso? Vocês se lembram de lá quando José estava na prisão e ele teve dois serviçais de Faraó tiveram dois sonhos? Um deles era sobre o vinho que ele espremia na taça de Faraó. O outro era sobre os pães que as aves do céu vinham comer. Então, as aves do céu falam de coisas ruins, coisas que são do adversário. E aí José entrega a profecia para ele e fala assim: ó, um de vocês vai ser restaurado, o outro vai ser morto. E é justamente o que acontece. Então, as aves do céu, elas falam de coisas ruins que estavam ali agregadas nessa árvore. Então, o grão de mostarda, ele precisa ser preservado. E se você tiver fé daquele tamanho, você consegue dizer para um monte se mudar para outro lugar. Amém? Só estou comentando sobre isso, né, para que a gente possa entender a palavra pela palavra, tá? E aí, nós temos Tiatira. Tiatira é aquela igreja que tinha umas cruzadas, que tinha, aliás, essa é a igreja medieval, né? A Tiatira tinha as cruzadas, a igreja papal, e o espírito que estava ali dentro daquela igreja era o espírito do conselho, de conselho. E ali se aplica a outra parábola, a próxima parábola, que é a do fermento. E o que é a parábola do fermento? É quando você tem 3 medidas de farinha e você coloca uma medida de fermento. As 3 medidas de farinha, o que eram? A Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eram as 3 medidas de farinha, porque tudo está ali intrínseco na palavra. A palavra do Pai, o Filho, através do pão, o Espírito Santo, que está ali convencendo o homem para se alimentar desse alimento maravilhoso. Então, tinha ali as 3 medidas de farinha. A farinha é pura. Aí vem o adversário e semeia o fermento. E aí cresceu muito grande. Quer dizer, era só para ter os 3 elementos, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, irmãos. Por favor. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo, tio João, tio Marcos, tio Paulo. Não existe isso. A Trindade é só 3. Não adianta você acrescentar, porque tudo que você acrescentar vai levedar a massa, vai estragar a massa, vai estragar o trigo, porque o fermento ele apodrece o trigo. Então vai estragar o trigo. Você não pode juntar essas coisas tudo junto. 3 medidas é justamente a Trindade. Em Tiatira acontece justamente isso, porque a igreja romana vem e coloca o fermento, coloca santos, coloca mãe, coloca tio, coloca um monte de gente, e aí vira uma celeuma, vira um negócio gigantesco, como a árvore do anterior. Por fim, nós temos a igreja da Reforma Protestante, que é a igreja de Sardes. E ali estava o quê? O espírito de fortaleza. Por quê? Precisava ser forte, precisava entender. Lutero, inclusive, assim, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz um hino, diz: Castelo forte é o Senhor. Ele faz isso quando ele estava escondido dentro de um castelo. Ele estava dentro de um castelo e ele faz esse louvor: Castelo forte é o Senhor. Mas ele diz no louvor o seguinte, que a força, o Senhor é quem escondia, o Senhor é quem tinha. Ele dentro de um castelo, dizendo que castelo forte é o Senhor, e não o castelo onde ele estava. E é justamente esse castelo forte, mostrando que ele estava bem no espírito, porque o espírito que estava vigorando naquela época era o espírito de fortaleza. E é a outra parábola que nós temos aqui, que é a parábola do tesouro escondido, que ela diz que é semelhante a um tesouro escondido num campo. O que é o campo? O campo fala do campo dos interesses do homem. Onde nós entendemos isso? Quando nós vemos lá que as pessoas são convidadas para o casamento e um deles se recusa e diz assim: comprei um campo, preciso ir ver. Ele se desculpou para não ir ao casamento, porque ele disse que ele comprou um campo. Então, é o campo dos interesses do homem. O homem tem os interesses e ele tem esses campos de interesse que são as coisas mais importantes para a vida dele. Mas dentro desse campo dos interesses, que a própria igreja tinha a palavra que estava acorrentada lá dentro dos mosteiros, ninguém conseguia tirar a palavra de lá, era o campo dos interesses. Lutero, ele é justamente um homem só, que a palavra fala, ele sai daqui e vai
buscar esse tesouro escondido. Ele pega a palavra e ele traduz a palavra toda para o alemão. Lutero era versado tanto em grego quanto em hebraico. E ele traduz a palavra para o alemão. E aí a palavra começa a se multiplicar. Estava ali a gráfica de Gutenberg, que já tinha impresso a Vulgata Latina, que eram muitos volumes, acho que mais de 40 volumes, e aí começa a fazer panfletos, começa a... até que vai culminar com as 95 teses pregadas na Catedral de Wittenberg. E essas pessoas, elas começam a entender por quê? Porque era a parábola do tesouro escondido. É um homem, ele achou, escondeu, e ele vendeu tudo quanto tinha. Lutero trocou tudo que ele tinha. Os cargos de monge, de doutor isso, doutor aquilo. Ele trocou tudo que ele tinha para ser um servo do Senhor, para falar da palavra do Senhor, para dizer que o homem, ele vai ser salvo pela fé. Como nós já vimos anteriormente, certo, irmãos? E, por fim, a igreja de Filadélfia, que impera o espírito de conhecimento. E ali tem a parábola da pérola de grande preço. O que é uma pérola de grande preço? São as pérolas valiosas. As pérolas valiosas vocês não encontravam na superfície. A pérola valiosa encontrava na mais profundidade. Mas você encontrava essas pérolas valiosas, porque tinha pouca gente que conseguia chegar ali. E tinha o pessoal que buscava pérola, eles tinham uma condição para fazer, uma técnica de buscar pérola, que eles chegavam num lugar que era mais profundo, que se ele mergulhasse, fosse nadando até lá, ia demorar, ele não ia ter fôlego lá para baixo. Então, o que ele fazia? Ele se abraçava a uma pérola, a uma pedra grande, e ele pulava com aquela pedra, ele afundava rapidamente. Quando chegava lá, ele procurava aquelas pérolas, não tinha escafandro, não tinha tanque de ar, né? Ele procurava as melhores pérolas, pegava as melhores pérolas, colocava num embornal, numa bolsa, alguma coisa, dava um toque na pedra e o pessoal puxava ele rapidamente, porque ele estava no limite do fôlego. E ele vinha rapidamente e ele trazia as melhores pérolas. Então, Jesus precisa ser buscado, se você quiser os 100% lá da primeira parábola, tem que ser buscado na profundidade. Tem que ter fôlego para buscar Jesus. Tem que buscar o Senhor. Ah, o Senhor não está respondendo. Eu vou continuar a buscar o Senhor. Ah, mas, Senhor, eu já busquei, já fiz a minha parte. Não, você não fez a sua parte. Deus é Deus. Tem pessoas que pensam que Deus precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. A gente vê muita gente não, eu já fiz a minha obrigação. Já fui lá naquele culto, na minha missa, não sei. Não, você precisa buscar mais o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a busca ao Senhor é incessante. Você tem que buscar, buscar. Já buscou? Busque mais ainda. Você precisa encontrar. Cada pérola que você vai encontrar, essas pérolas, tem muitas pérolas por aí. Você precisa encontrar a pérola de grande preço, que é a profundidade do Senhor. É aquilo que o Senhor quer te apresentar. Jesus não quer se revelar na beiradinha ali. Jesus quer se revelar na profundidade. Ele quer te dar coisas que não chegou ao ouvido humano, não chegou ao coração do homem. Ele quer te dar coisas que é só espiritualmente que você consegue. Coisas grandes e profundas, é o que diz a palavra. Continuando, então, nós temos a última igreja, que é Laodiceia, em que imperava o espírito de temor. Laodiceia é aquela igreja dos direitos do povo, direitos humanos, que a gente nunca viu falar tanto em direitos humanos. E a parábola que estava ali vinculada a essa igreja era a parábola da rede, em que eles lançavam a rede e traziam para a praia todos os peixes. A palavra do Senhor é assim, ele é essa rede. Você lança a rede, você entrega a palavra, muita gente vem ver aquilo ali. Quando chega ali, e aí o Senhor começa a separar. O que ele faz com os peixes bons? Põe no cesto. Os peixes ruins, devolve para o mar. O mar, irmãos, é tipo do mundo, é um símbolo do mundo. Então, os peixes que já ouviram a palavra, trouxeram, vieram, foram à igreja, às vezes até se converteram, se perderam. Aqui, né, nós estamos indo contra, né, os irmãos que creem de forma diferente nisso, tá?
né? Alguns irmãos creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, respeitamos isso, né? Algumas pessoas conheceram o Senhor, mas não ficaram ali naquele meio. Foram embora. E o mar é justamente o mundo. Então, você recebe a bênção do Senhor e volta. Mas os peixes bons são todos colocados no cesto. E do cesto eles vão para uma situação. Eles vão para servir de alimento para outras pessoas, para serem usados na mão do Senhor, ou para serem até salgados, ali para durar muito tempo, que fala do período em que são preservados para a eternidade. Esta que é a maior bênção ali. Então, irmãos, esses 7 Espíritos do Senhor estão vinculados às 7 cartas, como também as 7 parábolas que estão ali todas em Mateus, que nós dissemos ali em Mateus 23. Todas elas estão lá, essas parábolas, uma após a outra. São 7 parábolas em seguida. E essas parábolas é justamente isso. Elas, Mateus 13, irmãos. Mateus 23, não, Mateus 13. Então, essas parábolas elas estão vinculadas aos 7 períodos da igreja. Cada parábola ela se encaixa perfeitamente nisso, porque é aquela situação. O que nós vemos? Que durante todo este período, fala assim, o reino dos céus é semelhante a tal. O que é semelhante a tal? A determinadas coisas. Mas onde veio a palavra, veio também a ação do adversário. Onde veio a ação do Espírito Santo, veio também a ação do adversário. Nós vemos ali, na boa semente, nós vimos que veio a terra dura, pouca terra e os espinhos. Na parábola do trigo, o adversário lançou o joio. No grão de mostarda, vem a árvore que abriga as aves do céu. Nas 3 medidas de farinha, o adversário lança o fermento. No tesouro, ele tem o campo dos interesses. E na pérola de grande preço, tem várias pérolas que não têm valor nenhum. E os peixes bons são e os peixes ruins, a parábola da rede, a última. Então, onde tem a ação do Espírito Santo, vem o adversário e tenta imitar ou tenta destruir a obra do Senhor. Era esse o complemento que estava faltando aí, que aquele dia não teve condições de fazer isso, de apresentar isso, tá, irmãos? Mas amém, irmãos. Era isso que a gente tinha para trazer para os irmãos hoje.